Aula invertida. Calazans, o que vem a ser aula invertida? Nós vamos conversar hoje muito sobre esse assunto, mas já vou dar aqui um spoiler. Aula invertida é um tipo de aula em que tanto o professor quanto o aluno têm vantagens incríveis. E eu posso garantir que em uma aula invertida você, aluno, aprende mais em menos tempo. Mas aquelas aulas, o que seria uma aula invertida? Seria uma aula de ponta cabeça, como se fosse um voo de dorso? Não. Nós vamos ver por que esse nome é dado à aula invertida, que é também conhecida na língua inglesa como flipped learning, ou até mesmo outras denominações. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, e para mim será, assim, um grande prazer tê-los a bordo. Aula invertida, esse nome, essa concepção foi dada por dois especialistas norte-americanos, Aaron Sanz e John Bergman. E nós vamos ver o que é que eles fizeram para que considere essa concepção como a tática, o fenômeno, o método de ensino do futuro. E eu vou aqui fazer alguns questionamentos, né? Na verdade, eu vou responder algumas questões dada aí pelos internautas. Calazans, é realmente essa técnica uma técnica do futuro? Eu vou mostrar aqui, não necessariamente, porque em alguns aspectos esse método já foi aplicado no passado. E nós vamos ver o que é que diferencia as técnicas do passado para isto que esses dois profissionais fizeram com essa concepção. E aí eu vou diferenciar uma aula comum ou uma aula normal, ou aula tradicional, convencional, como diferente da aula invertida. O que ocorre na aula normal, aula comum? O professor apresenta a matéria, o aluno faz os exercícios e o professor corrige os exercícios. Ainda que haja uma ou outra variação, nós temos por base que a aula comum ela persegue, né? Percorre esse caminho, percorre esse método. Na aula invertida, já é um pouco diferente. Há a pré-aula, ou seja, alguma coisa já é feita antes mesmo da própria aula dita, depois tem a aula propriamente dita, e aí nós temos a pós-aula. Ou seja, voltando aqui, então nós temos aí, em tese, três partes, três porções de uma aula invertida que nós vamos descrever mais detalhadamente. A aula comum, o aluno tem o primeiro contato com o assunto, com o professor. Então, o professor vai começar uma aula de matemática, um determinado tópico, ou de português, inglês, história. A primeira vez que o aluno tem contato com o tópico é com o professor em sua aula expositiva ou qualquer outra técnica que o professor utilize. Esse é o ponto comum. Tá? Na aula invertida, já começa a diferença. Na aula invertida, o aluno tem o primeiro contato com o assunto, com o tópico, antes da aula. Olha só que esse ponto é muito importante. Aula comum, o aluno tem o primeiro contato com um determinado tópico juntamente com o professor. Pré-aula, né? Um componente da aula invertida. O aluno ele tem contato com um tópico a ser estudado antes mesmo da aula, antes do primeiro contato com o professor apresentando a aula. Olha só que interessante isso aí. Esse é o ponto muito importante. Então, na aula invertida, antes mesmo da aula propriamente dita com o professor, o aluno pesquisa, né? E depois, na aula propriamente dita, aí sim, o professor, né, ele vai trabalhar com o aluno em termos de debate, em termos de discussão, pergunta, vai até mesmo explicar. Eu vou detalhar mais durante o decorrer desse nosso bate-papo, mas já deu para mostrar aí a primeira parte, a primeira concepção, a importância, a relevância da aula invertida. A aula invertida começa com o aluno trabalhando e não o professor.
Daí esse nome invertida. Inversão não é porque está de ponta cabeça, não. Inversão porque inverte a sequência de uma aula tradicional. Esse é o ponto muito importante. E nós vamos conversar aqui e detalhar os benefícios e as vantagens. Vamos ver aqui. Sem margem de dúvida, a aula invertida ela apresenta um aumento efetivo na aprendizagem e redução no tempo de aprendizagem. Eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas instituições nacionais e internacionais que já utilizam esta concepção, essa técnica ou esse método, e nós vamos ver esse ponto bem interessante. Aprende mais em menos tempo. Harvard, foi feito lá um estudo com uma matéria de cálculo e álgebra. Olha só que interessante. Nessa matéria, um teste que eles fizeram, na verdade, a aplicação desse método, 80% a mais do que a aula convencional. Vamos prestar atenção e entender esse fenômeno. Eles fizeram, aplicaram esse método para a matéria de matemática, engenharia, cálculos e álgebra. Para quem fez a aula comum, houve uma diferença significativa. Os que fizeram a mesma matéria, o mesmo tópico, se valendo do método da aula invertida, eles aprenderam 80% a mais do que aqueles que fizeram com aula comum. Não estou dizendo que a média foi 8.0, que eles aprenderam 80% da matéria, não. Não. Comparando os dois métodos, os que fizeram a mesma matéria no mesmo tempo com o método da aula invertida aprenderam 80% a mais. A Universidade de Michigan considerou isso fundamental, pois, comprovadamente, verificou-se que utilizou menos tempo. Massachusetts, MIT, ele já declarou: o método da aula invertida é, sim, fundamental no estilo de aprendizagem. No Brasil, o Instituto Militar de Engenharia, que é uma instituição de ensino do Exército Brasileiro, numa determinada matéria comum ao curso de engenharia, eles fizeram também essa mudança. E a média, que já era 8.7, olha que o Instituto Militar de Engenharia é um instituto de alto nível. A média era 8.7. Aplicando o método da aula invertida, essa meta, ou melhor, essa média superou a casa dos 9.0. Ou seja, você tem uma instituição de ensino onde os alunos aprendem 90% da matéria, é, sim, muito importante. Vamos lá? Ponto principal. Você aprende mais em menos tempo. Mas vamos lá. Alguns requisitos para que haja aplicação desse método. Vamos falar um pouquinho do aluno. O aluno tem que ter um comportamento diferente da aula comum. Ele tem que ter responsabilidade. O que é responsabilidade? Avaliando o termo responsabilidade, é habilidade para a resposta. O responsável, tem que ser responsável. Então, o aluno ele passa a ser protagonista. Ele passa também a ter aspecto de autodidata. Não necessariamente porque ele não vai aprender sozinho, ele vai ter o acompanhamento do professor. Mas esse aspecto, essa concepção do autodidatismo é, sim, importante dentro desse contexto. A iniciativa do aluno, o primeiro contato com a matéria parte do aluno. Então, o aluno tem que ter essa característica da iniciativa. E tem que ter disciplina. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as características do aluno, né? A aula invertida, olha só que coisa interessante. A aula normal, o aluno é passivo, ele senta e ouve, recebe as mensagens, as aulas, todo o conteúdo. Na aula invertida, o aluno passa a ter a posição ativa. Ele é protagonista, ele age. Lembrando que eu
faço menção aqui à pirâmide do William Glasser, que é a pirâmide do aprendizado, e eu vou colocar aqui o link, que eu tenho um outro vídeo onde eu explico o que é a pirâmide do William Glasser. Mas a pirâmide do aprendizado de William Glasser tem uma concepção fundamental, em que o aluno ele sai da posição passiva e passa para a posição ativa, eu explico lá. Mas aqui fica bem claro isso, essa inversão de papéis, tá bom? Aula invertida, requisitos. Olha, o mundo atual, o mundo corporativo, empreendedorismo, qualquer outra área, até mesmo na vida pessoal e vida profissional. O aluno hoje, ou o profissional, ele não pode ser mais passivo. Ele tem que ser protagonista, ele tem que ter iniciativa e tem que ter disciplina. Então, não adianta você aplicar um método sem que haja uma mudança de mentalidade, principalmente na cabecinha do aluno. Aí eu faço uma pergunta que muitas pessoas fazem. Calazans, é possível essa técnica ou esse método, aplicação da aula invertida em qualquer escola? Good question. Boa pergunta. Para que isso aconteça, precisamos mudar o paradigma, mudanças de paradigma. E mudar paradigma não é tão fácil. Paradigma é padrão. Então, os alunos, principalmente no Brasil, e no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio, e até mesmo em curso superior, como eu fui professor há muito tempo, existe um padrão de que o aluno seja passivo, ele quer receber passivamente as informações. Então, nós precisamos quebrar. Há, sim, um trabalho a ser feito para mudar essa mentalidade. E os professores têm que ser proativos. E quando eu falo proativos, na verdade, eu vou mostrar até uma outra concepção que o professor tem que ser mais que proativo, o professor tem que ser preditivos. Então, é possível? É possível, mas há necessidade dessa quebra de paradigmas. Vamos continuar. Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir porque isso é importante. Nós precisamos colocar na cabeça do aluno que ele passa agora a ter a sua iniciativa. Ele tem que ser responsável, tem que ter habilidade para responder por aquilo que ele se comprometeu a aprender. Ele tem que ter iniciativa e disciplina. Vamos lá? E os professores? Aqui está, para mim, o ponto-chave. Tá? Os professores da aula normal, convencional, normalmente, eles utilizam apenas uma regra, uma técnica de ensino, uma técnica didática, que é a aula expositiva. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas há mais de 30 técnicas didáticas, mais de 30. Infelizmente, normalmente, de uma forma mais genérica, o professor, na aula normal, convencional, ele utiliza apenas uma técnica, que é a aula expositiva. Ele fica à frente da turma, e ele, professor, ativamente, mas os alunos passivamente ficam ali recebendo a matéria. Para que se entenda e se aplique a aula invertida, mais importante do que fazer é como fazer. E aí o professor precisa fazer uma adequação da aula e das técnicas a serem utilizadas. Aí eu vou citar algumas, como já disse, são mais de 30. A aula do interrogatório e das perguntas. São concepções diferentes. A técnica do interrogatório é uma e a técnica da pergunta é outra técnica. Mas nós entendemos que são, sim, técnicas muito, muito importantes, são técnicas importantes para que o professor aplique. Você não vai alcançar a concepção da aula invertida ministrando a aula, se valendo da técnica da aula expositiva. Essa técnica é delicada, importante. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, porque eu já produzi um outro vídeo explicando as duas técnicas. A técnica do debate e da discussão, outra coisa. Debate é uma técnica, discussão é outra técnica. Não é a mesma coisa. Contudo, muito importante para que você possa aplicar, desenvolver a técnica, o método da aula invertida. E o estudo de caso. Né? Então, nós temos estudo de caso tipo análise e temos estudo de caso tipo síntese. Se você conseguir aplicar, né? Lembrando que não vou discorrer sobre essas técnicas aqui agora, e na descrição desse vídeo eu tenho
outras aulas onde eu explico essas técnicas. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: o aluno, para ser proativo, preditivo, o professor precisa aplicar técnicas diferentes. A aula invertida só será alcançada com técnicas avançadas. Aí eu faço uma pergunta: você, quando você ministra uma aula, ministra um curso, quais são as técnicas de ensino técnicas didáticas que você utiliza? É aula expositiva? A aula expositiva pode até fazer parte dentro de um contexto maior, mas a aula expositiva, por si só, não vai dar condições para que você, professor, aplique a aula invertida e o aluno possa aprender. E o aluno precisa aprender a aprender. Calazans, essa frase é muito comum. É muito comum. É muito até pisada, repisada e tudo bem. Só que são poucos professores que conseguem levar o aluno a este objetivo. E aí, aprender, nós temos aí um especialista muito interessante, também norte-americano, lá de Harvard, Howard Gardner, ele desenvolveu as múltiplas inteligências. E nós entendemos hoje que o aluno, no seu mundo estudantil, no seu mundo acadêmico, e até mesmo depois o profissional, ele não vai alcançar as multitarefas exigidas hoje, uma concepção exigida hoje pelo mercado, mundo empreendedorismo e mundo acadêmico, se ele não desenvolver esses 7 tipos iniciais. Na verdade, em 83, ele lançou esta concepção na sua tese de doutorado, e depois disso foi ampliando. Nós estamos hoje em torno de 10 inteligências. Mas nós entendemos que o profissional hoje ele precisa ter essas inteligências bem desenvolvidas. Para isto, ele precisa, para ele alcançar a concepção de Howard Gardner, múltiplas inteligências, ele precisa também ter uma aula cuja técnica utilizada ultrapasse a limitada aula expositiva. E aí, Howard Gardner ele dá uma concepção, na verdade, uma definição de inteligência que é fenomenal. Também não vou dissertar sobre essa concepção, mas eu vou aqui citar os princípios básicos, e no nosso curso de técnicas de ensino a gente trabalha com isso aí. Mas ele diz que inteligência é a capacidade e a competência ou habilidade para resolver problemas ou para criar produtos e serviços. Hoje, nós temos um problema. Tá? Os alunos com aula comum, ele estuda o que já existe. Ele é muito bom em replicar aquilo que o professor disse, em repetir informações, às vezes, muito longe do conhecimento. A aula invertida, se valendo de toda essa concepção, ela aponta para o futuro. Ou seja, o aluno não se limita àquilo que ele aprendeu, ele é preparado para que possa resolver problemas e também criar ou inventar novos produtos, né, ou novos serviços. Essa concepção de Howard Gardner ela é importantíssima. E nós entendemos que o mundo atual e o mundo futuro ele não pode se valer daquilo que você aprendeu, que foi válido para o passado. A pergunta é, aquilo que você aprendeu no passado ou que está aprendendo agora, qual é a sua aplicação para o futuro? Isto é fenomenal. Tá? E aí, tanto o professor quanto o aluno precisa ter essas características, né, da preditividade. Então, o aluno precisa ser preditivo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre preditividade. Embora seja uma aula que eu apliquei no meu curso de perito aeronáutico, aplicado a acidentes, é interessante que você assista a este vídeo, porque você vai entender melhor o que é o conceito da preditividade. Mas, em síntese, o aluno reativo ou o professor reativo reage, né, àquilo que está acontecendo, muito ligado ao passado. O proativo, então, o aluno reativo, ele está atrás do seu tempo. O proativo está ali na média, ele está caminhando para e passo ao seu momento, poderíamos até dizer, está dentro do seu tempo.
Agora, o preditivo está à frente do seu tempo. Eu gostaria que você assistisse a esse vídeo, porque é muito importante para que você entenda o que é preditividade. O mundo da engenharia, o mundo corporativo, o mundo econômico, acadêmico, ele exige que o aluno, professor e profissional esteja à frente do seu tempo. Repito, a aula invertida, se ela for bem elaborada, fazendo valer os seus passos, vai permitir com que o aluno saia do mundo reativo, saia do mundo proativo e vá para o mundo preditivo. É muito comum as pessoas entenderem que o aluno, o profissional, o professor proativo está à frente do seu tempo. Ledo engano, ok? E aí, Calazans, esses dois profissionais realmente inventaram uma concepção do futuro? Vamos lá, vamos entender melhor. E na década de 80, no início da década de 80, eu fiz o curso de controlador de tráfego aéreo na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Olha, no início de 80. E eu tive aula prática, e na aula prática, os professores já aplicavam essa técnica da aula invertida. Claro que não recebi esse nome, longe de receber esse nome, mesmo porque esses dois profissionais, o Aaron e o John, eles desenvolveram essa técnica na década de 90. Mas eu queria dizer que eu tive a oportunidade de estudar numa escola de alto nível, onde essa técnica era aplicada. No curso, ou melhor, na prática, na aula prática, nós tínhamos que ir para a aula já com os casos ou as situações de tráfego aéreo estudadas. Nós não conseguíamos desenvolver a aula se nós não havíamos estudado e muito bem estudado a aula. Então, o professor passava, nós chamávamos de briefing, ele dava o briefing, né, que era uma pequena reunião, e aí nós recebíamos ali todas as orientações da aula futura. Íamos para casa, preparávamos, e aí sim, na aula propriamente dita, que no caso era aula prática, eram estudos de caso, tipo análise consciente, nós desenvolvíamos o trabalho. Depois tinha a pós-aula, que era muito interessante, onde o professor ele dava ali para nós um feedback, um estudo do que foi planejado, do que aconteceu e quais eram as mudanças necessárias para nós melhorarmos. Então, eu tive a oportunidade, no início da década de 80, já estudar com a técnica da aula invertida, embora o nome não era esse. Em 1986, eu fui classificado para ministrar aula nessa mesma escola, e onde, olha, em 86, eu, como professor, aplicava também a aula invertida, repito, embora em 86 esse nome ainda não era conhecido. Nós conhecemos, na realidade, nós dávamos esse nome como a técnica de Cousinet. Vocês estão aplicando a técnica de Cousinet. Cousinet foi um interessante aí, especialista na área da educação, francês, onde ele se valia um termo, né, da concepção da educação progressiva. Muito importante que você estude essa concepção. Então, nós podemos perceber que a aula invertida ela não é algo novo. Mas qual é, então, Calazans, a aplicação de Aaron e de John? Nós vamos falar. Se nós formos mais para trás, estudar a vida de Lev Vygotsky, um bielorrusso, também, Calazans, ele inventou a aula invertida? Não. Mas se nós analisarmos como ele desenvolveu os seus estudos, nós vamos ver que tinha, sim, algumas partes, algumas pílulas desta concepção. Não estou falando que Cousinet ou que Vygotsky inventaram essas técnicas, mas nós podemos perceber que já havia alguma coisa lá atrás sobre esse assunto. Olha que Vygotsky e Cousinet são homens, né, do século passado. Mas vamos lá. E eu conversei uma vez com uma professora, hoje professora, estava conversando com ela sobre a aula invertida. E perguntei para ela, professora, a senhora conhece a técnica da aula invertida? Eu falei, nunca ouvi falar, Calazans. Aí eu expliquei para ela. Falei, Calazans, eu tive um professor que aplicava essa técnica. Se for isso que você está falando, eu tinha um professor que, antes da aula, era um professor de psicologia e filosofia, ele pedia para que nós estudássemos o ponto a ser dado antes da aula. Ou seja, o professor nunca utilizou esse nome, mas, nesse caso específico, ele já se valia do conceito, da concepção da
aula invertida. Calazans, então, qual foi a participação de Aaron e de John? A participação deles nesse contexto, dando esse nome, eu posso dizer que eles sistematizaram. Isso é muito importante. Então, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Tá? E não há, o que há de novo? Cara, então, não há nada de novo, pelo que você falou. Ah, sim. Eles, na verdade, eu posso até dizer, vou repetir que essa palavra é importante, ele sistematizaram. Eu, no meu curso de técnicas de ensino, eu elaboro as técnicas, eu faço um conjunto de tudo aquilo que se falou no passado, lendo, até mesmo Piaget, cito também Piaget. Então, Piaget, Vygotsky, Cousinet, esses dois profissionais e muitos outros, eu reúno, então, todo o material, toda essa concepção, monto esse quebra-cabeça e desenvolvo ali a aula invertida. O problema de muitos professores, muitos alunos, sabem o que fazer, sabem, mas não sabem o como fazer. E é a nossa proposta. A aula invertida, ela pode ser trabalhada, né? A pré-aula, né? Que é aquela aula em que o aluno ele participa na ausência do professor, pode ser um PDF, né? Um material escrito, pode até ser mesmo um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Calazans, aula invertida é aula híbrida? Não, não necessariamente. Não podemos entrar nesse equívoco. Eu não vou explicar hoje aqui o que é aula híbrida, mas dando aí uma breve explicação. Aula híbrida é a mescla entre aula à distância e aula presencial. Tá? Então, eu vou dar um curso, eu tenho muitos cursos assim, em que parte do curso o aluno ingressa, acessa a internet e recebe ali todo o material. E este material pode ser em vídeo ou qualquer outra forma em que eu possa disponibilizar o material, como eu já disse, PDF e assim por diante. Então, uma aula invertida é necessariamente uma aula híbrida? Não, como eu disse para vocês, na década de 80, no início da década de 80, eu tive a oportunidade de fazer parte de cursos que nós tínhamos aí a aula invertida. Naquela época nem tinha internet. Então, o professor dava ali o material escrito para nós, e nós, com aquele material escrito, nós desenvolvíamos a pré-aula. Então, a aula invertida necessariamente não precisa ser por intermédio da internet. Tem gente que faz essa confusão. Então, você que é professor de uma escola comum, você pode praticar, aplicar a aula híbrida sem que os alunos utilizem a internet. Pode dar material escrito, pode indicar um livro e assim por diante. Tá? Se você quiser, é muito importante, quiser brilhantar, enriquecer com a internet, levando em consideração que no nosso país nem todos têm acesso a uma internet que possa viabilizar esse ensino. Então, a aula híbrida é quando você mescla aula se valendo da internet, da mídia em geral, e aula presencial. A aula invertida, ela não precisa se valer da internet, embora seja muito, muito interessante. Pessoal, estamos caminhando para o final e nós teríamos e temos muitas, muitas coisas a falar. Você pode participar do grupo do professor Calazans e conhecer os nossos cursos que estão descritos aqui na descrição desse vídeo. Aula invertida, Calazans, é aula de dorso. Eu fui piloto durante 10 anos, não sou piloto acrobático, mas eu tive a oportunidade de fazer voos acrobáticos comandando, onde eu fiz tunô, né? Tunô, fiz looping e também fiz voo invertido, né? Voo de dorso. E para mim foi, dentre vários voos, já fui militar, já voei aeronaves militares como passageiro, aeronaves militares com a porta aberta, ou seja, tive muitas experiências com os mais diversos tipos de voo. Já voei de asa delta, motorizada, ultraleve, ou seja, muitas experiências. Mas eu não posso me esquecer que uma grande experiência que me trouxe muitas sensações, né, muitas sensações interessantes, inesquecíveis, foi quando eu comandei um voo de dorso. Um voo de dorso, os comandos invertem. Então, num voo normal, quando eu puxo o manche,
a aeronave sobe. Quando eu empurro o manche, a aeronave desce. No voo invertido, essa manobra ela é totalmente invertida. E aí nos traz uma sensação muito, muito interessante. Essa sensação ela é inesquecível. E eu quero também dizer a mesma coisa. Para quem conhece a concepção e aplica a concepção da aula invertida, é uma experiência inesquecível para o professor e para o aluno, onde nós podemos partir para o aprendizado muito mais eficiente, muito mais eficaz em menos tempo. Calazans, é possível aprender mais em menos tempo? Não é o tempo inferior que me chama a atenção, embora seja assim, uma característica, um benefício, uma vantagem muito importante. Mas o que me chama a atenção é a eficácia e a eficiência. Se você quiser voar alto, estude com o professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.